Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, sejam muito bem-vindos no nosso 28º estudo aqui do Conhecendo a Boa Nova, no canal Conhecendo o Espiritismo. Eu me chamo Tamara Menezes e hoje nós vamos estudar o 28º capítulo da obra Boa Nova, que foi ditada pelo espírito de Humberto de Campos, como nós já sabemos, e psicografada pelo médium Chico Xavier. Essa leitura, meus amigos, principalmente esse capítulo, nos esclarece, nos traz grandiosas reflexões acerca da fé. E hoje nós vamos estudar esse capítulo que se intitula O Bom Ladrão, o 28º. E antes de nós começarmos, eu já faço aquele pedido, né? Deixe seus comentários, as suas reflexões, as suas dúvidas, mas principalmente coloque pra gente o que o estudo da Boa Nova tem te ajudado, tem contribuído no seu cotidiano, na sua convivência diária com os seus pares, com a sua família, com os seus colegas, irmãos de jornada. Conte pra gente como é que esse estudo tem contribuído para você. Então vamos lá para o nosso estudo, esse capítulo que versa principalmente sobre as reflexões dos apóstolos acerca da fé, em que o espírito de Humberto de Campos, logo no começo, coloca algumas dúvidas que os apóstolos estavam ali apresentando acerca da compreensão do que seria a fé, né? E ela era vista de forma diferente entre os discípulos. Isso é interessante. Nós já sabemos que o apostolado, o colégio apostólico, tinha realmente visões diferentes. Alguns caminhavam mais próximo do que Jesus fazia a proposta de conhecer e de entender o reino dos céus como um reino espiritual. Enquanto, por outro lado, como nós vamos ver no diálogo, Levi, por exemplo, tinha uma compreensão mais material, tinha uma compreensão mais intelectual. E alguns dos outros apóstolos, como nos é citado também o próprio Tiago, né, tinha uma compreensão mais espiritual do que seria, por exemplo, a confiança em Deus e a fé. Então, nesse começo de capítulo, nós temos esse contexto que nós já vamos adentrar. Antes de entrarmos, nós vamos apresentar o contexto inicial, que na verdade exemplifica e ilustra exatamente que momento é esse na história bíblica, né? Na história que a gente conhece aí dos ensinos evangélicos, principalmente no que está narrado no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, do evangelista, né? Que tem lá acerca da crucificação. Então é também nesse momento que Jesus aproveita para esclarecer a Tomé, como nós já conhecemos também, que era um dos discípulos mais céticos do colégio apostólico, era aquele discípulo que precisava ver para crer. Então, a desconfiança, não no sentido de descrença, mas era realmente no sentido de reafirmar, ou de necessidade de reafirmar, de legitimar, né, de tornar algo verdadeiramente legítimo, era o que mobilizava Tomé a ter suas dúvidas. E Tomé era um dos discípulos que tinham as dúvidas mais racionais possíveis, porque o que levava ele a ter essas dúvidas era de fato a sua racionalização, a sua capacidade de refletir e também de ser levado a uma questão mais científica, digamos assim, da fé. Então Tomé era um discípulo bem parecido com os seus irmãos em jornada, mas ele tinha essa questão do ceticismo, né, da descrença, no sentido de precisar dessa reafirmação muito mais evidente, muito mais forte. Mas, para a gente contextualizar, entramos aqui num contexto inicial em que nos é narrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, o momento da crucificação. Esse capítulo, na verdade, o Evangelho de Lucas como um todo, ele tem uma narrativa muito, muito simbólica, muito bonita, inclusive. E nesse capítulo em específico, nessa parte da crucificação, nós fazemos esse recorte junto com uma interface, né, junto com uma matéria publicada do jornal Mundo Espírita, que foi publicada em abril de 2005 pela Federação Espírita do Paraná. E é interessante porque nessa matéria, nós temos aí ajuntado, né, nessa matéria a explicação dessa passagem evangélica junto com o olhar da doutrina espírita.
Então, essa matéria ela versa sobre a vida, né, sobre a sentença ali de Dimas, que foi sentenciado e aguardava a execução na prisão, a execução essa que foi adiantada por causa do julgamento de Jesus. Então, junto a Dimas estava também o Gestas, que era um outro prisioneiro que também havia cometido crimes e que havia ali a sua marcha para o Calvário junto a Dimas e Jesus. Então nos é narrado nesse trecho que a gente faz o recorte aqui, que em cima de cada cruz havia um letreiro, né, que indicava o motivo pelo suplício. E na cruz de Jesus, como nós vemos também nos evangelhos de Mateus, no evangelho de João, no evangelho de Lucas, em todos, né, que narram o evangelho de Marcos também, estava narrado que na cruz de Jesus, rei dos judeus. Era o motivo pelo qual ele estava ali sofrendo o suplício. A crucificação, em geral, esse suplício podia durar 3 dias, até mais do que isso, dependendo do grau até de sofrimento que aquele coração que era crucificado passava. E as cruzes, elas eram dispostas em um local em que pudessem ser vistas por todos, né? Ali próximo a Roma, de forma até mesmo a deixar bem claro que quem comandava, quem tinha o poder era Roma, né? Então, quem ousasse ir de encontro a esse poder seria ali crucificado e exposto. Era por isso que era no alto de uma colina, né? Que era a colina do Calvário. Então Dimas se encontrava ao lado de Jesus, à sua direita, e os soldados naquele momento repartiam entre si e jogavam a toda sorte as roupas, porque era costume que o sentenciado fosse levado ao local de execução com as suas vestes e lá ele fosse totalmente despido quando fosse crucificado. Então as horas se seguiam, né, e se seguiam ali com zombarias, com insultos, perguntando onde está o teu Deus, o que fazes aí, tu não és todo poderoso. E toda a pequenez e toda a ignorância humanas se voltavam contra a luz, né? E Jesus, sem se queixar naquele momento, permanecia, como nos é dito em várias leituras dentro da doutrina espírita, dentro das leituras também bíblicas e clássicas que nós temos, Jesus tinha um olhar sereno, mesmo diante do seu maior sofrimento físico, porque as chagas, né, o corte na sua fronte que a coroa de espinhos fazia, as mãos ensanguentadas com os pregos, as pernas amarradas, os furos que lhe faziam nas costelas, todo o sangue que já havia ali da noite anterior e do dia, né, que ele estava ali sofrendo do Calvário, com as chibatadas que havia levado, com todo aquele sofrimento, ele mantinha um olhar sereno. Então alguns ele exigiam que ele mesmo descesse da cruz e se salvasse, né? Inclusive nos é narrado: por que não desces da cruz e salva-te a ti mesmo, já que és o Todo-Poderoso, ou já que és o Filho de Deus, né? E outros ainda com gargalhadas perguntavam onde estava o milagre, onde se encontrava o poder. E esse contexto inicial vai ser muito importante para mais na frente, quando Jesus tem um esclarecimento com Tomé, nós entendermos o porquê de momentos antes Tomé de fato ter tido essas dúvidas, né, esses questionamentos. Então o Gestas, que é esse outro prisioneiro que estava à esquerda de Jesus, cheio de ódio, ele se alia aos que estavam ali insultando a Jesus naquele momento e pergunta, né, exclama a Jesus: se tu és o Cristo, então salva-te a ti mesmo e nós que estamos aqui para morrer contigo. E Dimas, que é o prisioneiro que estava à direita de Jesus, havia já visto as costas de Jesus totalmente mutiladas, viu quando o despiu, né, momentos antes dele ser crucificado. Então ele viu o corpo de Jesus coberto de hematomas. E ele viu ali um homem fraco e debilitado, né, e ensanguentado. Mas ele viu muito mais, né, como nos é dito nesse texto maravilhoso da Federação Espírita do Paraná. Ele viu que aquele não era um homem comum, era sim, dentro
da representação que se tinha de um rei, né? Da representação de um reino de Deus. Então, a compreensão humana ultrapassava aquele entendimento. Dimas percebeu aquela magnitude naquele momento. E Jesus, que não emitia nenhuma queixa, não emitia nenhuma reclamação, pelo contrário, ainda foi capaz de pedir que Deus os perdoasse naquele momento, porque não sabiam o que faziam. Então, aquele homem que tinha ali toda aquela magnitude, não só no seu semblante, no seu olhar, mas também em seu espírito, né? Ele estava ali caminhando para o seu reino, que era invisível, mas era real. Então, Dimas observa essa ponderação de gestas em pedir para que ele demonstrasse ali, e com seu ódio, né, de Gestas estava realmente com um comportamento mais odioso, e Dimas responde para Gestas: tu te encontras à porta da morte, e mesmo assim tu não te arrependes dos teus erros? Ambos nós sabemos que nós merecemos a cruz, mas este mal nenhum fez. Então Dimas reconhece que Jesus estava ali injustamente, porque ele não havia feito mal nenhum. Enquanto que eles dois, Dimas e Gestas, sim, tinham ali um crime, né, um pecado, de fato, a reparar. Então, o criminoso, nesse momento, Dimas, parecia ser tomado de esperança, e um clarão de esperança lhe acendeu o coração. E ele se volta a Jesus, que é também o que nós encontramos contextualizado nas leituras evangélicas, como nesse recorte que fazemos do Evangelho de Lucas, e ele volta para Cristo e pede: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele sentia naquele momento a vida se esvair do corpo, mas ele desejava sim viver em uma outra paisagem, viver em um outro tempo, em um outro sentimento. E ali, aquela paisagem era onde Jesus seria o jardineiro, era onde Jesus estaria com ele, né? Então, naquele momento, Jesus olha para Dimas, né? E foi instantânea a resposta de Jesus. Foi rapidamente, ele respondeu prontamente, né? E não foi preciso que Dimas nem lhe confessasse o que havia feito. E aí Jesus lhe responde: em verdade, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, olha que interessante, né? Ao longo dos séculos, nós estudamos dentro das leituras evangélicas, dentro de todos os ensinamentos, o que seria esse paraíso. O paraíso que foi de onde Adão e Eva surgiu, o paraíso que era prometido por Jesus para o reino dos céus, o paraíso que é esperado, inclusive, para alguns dos nossos irmãos, né, de outras crenças religiosas, que acreditam, inclusive, que é para onde nosso espírito vai, ou nossa alma vai. Na verdade, para nós entendermos de uma forma mais prática, né, o paraíso não se trata de um paraíso físico, de um paraíso palpável. Isso é, na verdade, um paraíso consciencial. Lógico que Dimas tinha ali um passado a ser reparado, e provavelmente o fez, mas de certo ele desejava reformular, ele desejava reparar antes de mais nada o que havia feito antes. E Jesus foi um dos possíveis ali incentivadores naquele momento para que Dimas se entregasse de fato o seu coração a Deus, né? Então, como a própria bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças, e especificamente em que Jesus fala: bem-aventurados sejam os aflitos, pois eu vos aliviarei. Então Jesus afirmava que depois da morte o espírito seguiria de fato buscando por uma felicidade que se encontrava no reino dos céus, por uma nova rota, uma lei, através, né, da lei de amor, de justiça, de bondade, que é de fato o paraíso da nossa consciência. Quando nós nos encontramos nesse estado pleno, né, de confiar em Deus e de entender o seu propósito, nós sim estamos nos aproximando talvez desse paraíso. E ali naquele momento, né,
em que Jesus estava passando por todo aquele martírio, por todo aquele sofrimento, ele abaixa a cabeça e fala, né, tudo está consumado. Nós temos uma narrativa, assim, é muito emocionante, essa passagem evangélica, para mim, é uma das mais emocionantes, que é quando nos é narrado que foram 3 horas, né, na 9ª hora foi quando Jesus desencarnou, ou seja, as 3 horas da tarde, e foram 3 horas de sombra na terra inteira. Então, provavelmente houve uma tempestade, foi quando o chão se abriu, que na verdade ali nos é contado como um momento em que houve até mesmo um estremecer no chão, que provavelmente, dentro do que nós entendemos, não só cientificamente, por exemplo, podemos até explicar como um terremoto, né? Mas provavelmente havia ali um sentimento, né? Jesus, no seu derradeiro momento, ele pergunta, ele questiona no seu sentimento de tristeza, de angústia, que sim, ele estava sentindo naquele momento. Ele pergunta, Pai, por que me abandonastes? Quando, na verdade, Deus estava ali o tempo todo. E era mais uma prova do sacrifício que Jesus estava fazendo, né? Ele pergunta isso como um sentimento mesmo de tentar entender o que está acontecendo. Imagina, Jesus, naquele sofrimento todo, ainda precisava de esclarecimentos. Em todas as suas oportunidades, ele nos trouxe esses esclarecimentos. Ele nos trouxe o exemplo maior, que é o sacrifício mais agradável a Deus. E através desse sacrifício, ele consegue também ser humilde, em pedir que Deus perdoe, por exemplo, seus algozes. Então, esse momento que nós fazemos esse recorte é o que de fato se sucedeu, digamos assim, durante esse capítulo, que nós vamos agora nos aprofundar depois desse breve contexto e necessário contexto também sobre esse coração que se encontrava à direita de Jesus na cruz. Então, como nós havíamos falado no comecinho do capítulo, o espírito de Humberto de Campos contextualiza que alguns dias antes da prisão de Jesus, os discípulos estavam ali nas suas discussões habituais, naturais, comentando o problema da fé. E com o desejo de tentar encontrar uma solução, eles discutiam entre si, e Jesus ali observando, afastado, né, mas atento, né, observando de longe, porém atento a essas discussões, ele observa esses comentários. Então Levi, com um atormentado pensamento, pergunta, né, como será essa virtude? De que modo nós conservaremos essa virtude no nosso coração, intacta no nosso coração? E aí ele fala, tenho a convicção de que somente o homem culto pode conhecer toda a extensão dos benefícios da fé. E por outro lado, o Tiago, irmão de Levi, fala, não tanto assim. Eu creio que a nossa vontade basta para que a confiança em Deus esteja viva em nós. E aí, um dos filhos de Zebedeu pergunta, né, questiona, mas será que a fé é a virtude apenas para os que desejam? Então, essas discussões, esses questionamentos tinham muito a ver com até mesmo a falta de compreensão da totalidade do que seria esse reino dos céus. E, de fato, do que a fé, por exemplo, a comunhão com Deus, que era uma nova comunhão com Deus, representaria para eles. Então, de lado, assim, de canto, Jesus observava, né, aquelas discussões e ele parecia meditar e refletir sobre isso. E em algum momento ele virou e respondeu, né? Principalmente para um dos filhos de Alfeu, um dos filhos de Zebedeu, desculpa, que tinha perguntado. E aí ele fala para eles, né? A fé pertence principalmente aos que trabalham e confiam. Só aí nós temos já uma definição, né? Trabalhar e acreditar. Então, essa é onde a fé está depositada, é aonde ela está. E aí ele continua explicando. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Não importa a saúde ou a enfermidade do corpo. Não tem significação os infortúnios ou os sucessos felizes da vida material. Isso é muito atual, né? A informação que nós temos, assim, que Jesus fala, que independente
da circunstância que nós estamos vivendo, estejamos saudáveis ou não, felizes ou não, materialmente favorecidos ou não, o nosso coração deve estar sempre pronto para Deus. Isso é ter fé. E aí ele continua explicando para os apóstolos: a alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar os bens, retirá-los e restituí-los em tempo oportuno. E caminha sempre com serenidade e amor por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. Então, Jesus está explicando para os apóstolos que, primeiro, precisa ter vontade. Porque o coração, quando a gente fala do coração, a gente tem que lembrar e refletir também, fazer uma interface com o Evangelho, né? Em que Kardec fala do ardor no coração. Esse ardor no coração é a vontade, é querer, mas é um querer puro, um querer de estar ali e de mobilizar-se para. Então a fé está precisamente no trabalho, na vontade, no fazer e no acreditar. A gente pode dizer que a fé, sim, é uma ação. Apesar dela também promover a ação, ela é, sobretudo, uma ação. Então, olha só que interessante. A alma fiel trabalha confiante no desígnio de Deus, na providência divina, que pode tirar os bens, que pode dar os bens, que pode restituir, ou seja, a partir dos nossos talentos e de como nós utilizamos esses talentos, a nossa fé também promove esse trabalho, que caminha sempre com serenidade e amor. E aí, Levi, com uma respeitosa atitude, como o espírito de Humberto de Campos traz, né, ele pergunta, e Levi era realmente muito questionador. Levi era um dos mais intelectuais ali do colégio apostólico, então ele tinha também aquela sensação de que ele precisava de mais informações acerca disso tudo que eles estavam vivendo. E aí ele pergunta: mas mestre, como discernir a vontade de Deus? Como reconhecer a vontade de Deus naquilo que nos acontece? Essa é uma pergunta, meus amigos e minhas amigas. Eu acredito que cada um de nós aqui, que estamos aqui estudando a Boa Nova, já nos fizemos essa pergunta. Como nós percebemos, como nós reconhecemos a vontade de Deus naquilo que nos acontece? Como eu posso discernir? O discernimento, para a gente compreender, é o conhecimento, né? Eu saber diferenciar, por exemplo, o que é a vontade de Deus, o que fui eu que escolhi, o que fui eu que me levei até vivenciar. E Jesus responde, né? Jesus traz essa... Porque, na verdade, Levi tinha um contexto, né? Ele pergunta isso porque ele fala: eu tenho percebido, eu tenho observado que muitas criaturas criminosas, né? Muitos criminosos, ladrões, por exemplo, atribuem à providência os seus feitos delituosos. E uma legião de pessoas inertes, né, preguiçosas, como ele falava, que classificam essa preguiça como uma fatalidade divina. Então ele estava perguntando isso porque ele queria refletir, falando: poxa, por que essas pessoas estão colocando, entre aspas, a culpa, né, ou a responsabilidade de seus atos nos desígnios de Deus? Como é que a gente pode discernir isso? Como é que a gente pode diferenciar o que é vontade de Deus dentro do que nos acontece? E aí Jesus esclarece a Levi. Ele responde, lógico, né? Jesus estava ali como um mestre, como alguém que ensinava a todo momento, em todas as oportunidades, Jesus trazia essas reflexões. E aí ele fala para Levi, ele fala: a vontade de Deus, além da que conhecemos através da sua lei e dos seus profetas, através do conselho sábio e das inclinações naturais para o bem, é também a que se manifesta a cada instante da vida, misturando a alegria com as amarguras, concedendo a doçura ou retirando-a, para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso. E, meus amigos, essa explicação nos traz também um alívio, porque entendendo que todas as circunstâncias das nossas vidas estão amparadas pelo aval, né,
pela certeza de que Deus está ali, mesmo nas nossas tristezas, mesmo no nosso sofrimento. E através das nossas tristezas, através do nosso sofrimento, nós também encontramos pequenas alegrias, nós também encontramos ganhos. É isso que Jesus está dizendo, né? Misturando as alegrias com as amarguras, concedendo a doçura ou retirando-a, para que a criatura possa colher toda a experiência luminosa no caminho, até no caminho mais espinhoso. Tem uma questão interessante na psicologia, fazendo uma ponte também, que as capacidades que nós desenvolvemos quando criança, por exemplo, né, na nossa adolescência, ali dentro do processo de desenvolvimento normal, dentro do que é habitual, sem muitos traumas, mas também com experiências difíceis. Digamos que o desenvolvimento natural. É porque quando há um trauma, realmente existem diferenças de processos cognitivos, de processos de desenvolvimento. Mas o que a gente pode fazer um comparativo é que é necessário, muitas vezes, para a criança e para o adolescente também, em um certo momento, experimentar uma frustração. Experimentar um não, por exemplo. É super necessário, é indicado, inclusive, né, que na educação os pais, a escola, os professores promovam momentos em que a criança se frustre e realmente vivencie essa frustração, experimentando da emoção, ou da raiva, ou da sensação ali de tristeza, né, que é natural. Por quê? Porque a partir do momento em que ela vivencia, ela reconhece e ela se torna mais potente para lidar com isso no dia a dia. É como uma metáfora para a vida adulta. A infância é de fato uma metáfora, porque ela já está preparando aquele coração, aquele espírito que já tem uma história, que já tem uma bagagem, que só está despertando ali aos poucos, né? Já tem umas inclinações. Então, a infância, ela é um reduto de aprendizado, não só para a criança, mas também para os pais. E sim, a criança pode se tornar ali um adulto melhor do que ela foi em outras existências, obviamente, porque ela já está ali com outras experiências, com novas experiências. É uma página em branco, né? Não tem aquela memória de fato do que aconteceu, porque nós temos a misericórdia divina do esquecimento do passado. Então, a infância é um momento importante também para investir sobre essas questões, sobre lidar com as emoções. Porque quando nós damos atenção, por exemplo, para a tristeza, para a irritabilidade, para a frustração, para o momento de raiva, não significa que nós não vamos senti-la depois, mas nós vamos saber lidar. Nós vamos conseguir olhar aquilo com um olhar de alegria, inclusive, de falar, poxa, eu posso aprender com isso. Por isso que é uma metáfora na nossa vida. As frustrações que nós temos e sabemos lidar, nós conseguimos ali transformar na realidade, num contexto mais amplo, para de fato um aprendizado. E Jesus continua explicando ali para Levi. Ele fala o seguinte: ter fé, portanto, olha só o que é ter fé, meus amigos. É ser fiel a essa vontade, em todas as circunstâncias, executando o bem que ela nos determina e seguindo-lhe o roteiro sagrado, nas menores sinuosidades da estrada que nos compete percorrer. Olha que belo e que importante essa informação que Jesus traz para Levi. E aí, naquele momento, em que Jesus está ali fazendo uma definição do que é ter fé, né? Explicando praticamente assim, olha, vocês precisam compreender, apesar de nós já termos aqui um caminho de jornada, mas vocês precisam compreender que ter fé é para além desse caminho material. É entender as circunstâncias que Deus nos coloca e executar o bem, fazer o bem, né? Ser fiel a essa vontade, a esse desígnio do Pai. E aí Tomé, que estava ali observando aquela conversa, né? Ele chega e fala, mas Jesus, eu creio que essa qualidade excepcional, né, esse atributo, deve ser de um espírito mais cultivado, porque um homem ignorante não pode cogitar a aquisição de um patrimônio como a fé. E aí é interessante porque o mestre olhou para o apóstolo com amor, como o espírito de Humberto de Campos traz, né? E ele esclarece a Tomé. Lembrando que Tomé
é o apóstolo que é aquele apóstolo que precisa ver para crer, né? Aquele apóstolo mais cético, mais analítico, mais racional, que muitas vezes nós somos Tomé, né? Nós somos aquela pessoa que, não sei não se isso aí é verdade, me traz aqui as provas, né? Nós muitas vezes agimos como Tomé. E Jesus já conhecia essas nuances, já conhecia esses detalhes da personalidade de cada apóstolo. Então ele olha para o apóstolo com amor e esclarece a Tomé. Ele fala para Tomé: todo homem de fé será agora ou mais tarde o irmão dileto da sabedoria e do sentimento. Porém, essa qualidade será sempre a do filho leal ao Pai que está no céu. E nesse sentido, o discípulo olha para Jesus e fala: mas quem vai possuir no mundo uma lealdade perfeita como essa? Olha que dúvida mais genuína do apóstolo, né? Jesus fala para ele: olha, todo homem de fé vai ser um irmão com um sentimento e uma sabedoria diletas, né? E aí Tomé fala: mas quem é que tem isso? E aí Jesus, com toda a sua humildade, com todo o seu carinho, ele fala: ninguém pode julgar em absoluto a não ser o critério definitivo de Deus. Essa informação que Jesus fala para Tomé, teoricamente, já deveria calar todas as dúvidas, né? Acalmar, pelo menos, aliviar algumas questões. Mas ele continua falando para Tomé: mas se essa conquista da alma não é comum às criaturas de conhecimento, parco, né, de conhecimento ou de posição vulgar, né, as criaturas intelectualizadas ou que conhecem aí pelo menos a cultura, é bem possível que a encontremos no peito exausto dos mais infelizes ou dos desclassificados do mundo. E Jesus, em toda a sua trajetória, trazia essa importância para esses desclassificados do mundo, para esses infelizes, porque muitas vezes era com eles que Jesus colocava os mais belos ensinamentos, as curas, os milagres, os momentos de reflexão, as parábolas que Jesus contou, como, por exemplo, na visita a Jericó, com todos os momentos mais importantes ali das chagas que curou e dos seus próprios seguidores. Jesus olhava para os abandonados no mundo, para os que não tinham ali um olhar, por exemplo, de quem detinha um poder. E Jesus fazia isso porque, lembrem, quando ele colocou, né, não são os sãos que precisam de remédio, né, não são as pessoas que têm saúde que vão precisar da medicação. Então ele olhava para esses desclassificados, para esses infelizes, com um olhar atento, porque sabia que ali tinha a potência que eles precisavam, né, para serem acolhidos. E ali naquele momento, Tomé, com todo o seu ceticismo, né, de um homem prático, sorriu, porém desapontado, né, fazendo assim: tudo bem, então. E dentro de um pouco tempo, aquela pequena comunidade já se dispersava, né? E enfim, depois daqueles momentos que nós temos aqui narrados, é quando Jesus é preso, né? Então, naquela noite, né, disfarçado com outras vestes, logo depois Jesus é capturado. Nós já sabemos ao longo desses 2 últimos capítulos, principalmente, que foi quando o espírito de Humberto de Campos nos narra com muitos detalhes, né, acerca da prisão de Jesus, acerca da negação de Pedro, enfim. E nesse momento, o capítulo ele vai para um campo que nós conseguimos entender que é acerca das reflexões de Tomé, das dúvidas que Tomé tinha. Porque assim, Tomé observou Jesus de longe no Calvário. Tomé foi um dos apóstolos que se disfarçou, como nos é contado no capítulo, agora eu não me recordo exatamente, mas deixa eu olhar aqui para consultar, e não é no capítulo 16, o testemunho de Tomé. Nesse capítulo, nós temos uma narrativa do espírito de Humberto de Campos que nos conta o porquê do ver para crer. E, de fato, Tomé caminhou
ao longo assim da multidão, se disfarçou ali entre a multidão para observar o que iria acontecer com Jesus. E aqui nessa parte do capítulo 28, nós temos a informação de que Tomé se tomou de dúvidas, né? E absorto dessas dúvidas, se pôs a questionar, né? Se pôs a questionar onde estava Deus, né? E aí ele conta pra gente, o espírito de Humberto de Campos nos conta com muitos detalhes que nessa hora Tomé, vestido de vestes diferentes, acompanhou o Messias, porém estranhas reflexões lhe surgiam no espírito. E a sua razão de homem do mundo, né, não trazia os elementos necessários para compreender toda a verdade. Então Tomé perguntava-se ali naquele momento, né, como a gente faz alguns destaques aqui, ele perguntava onde estava Deus, onde está Deus bondoso, amoroso, sobre quem repousam as esperanças. Seu amor possuía apenas uma cruz para oferecer ao seu filho dileto? Que motivo lhe trazia para que não rasgassem os horizontes, para que as legiões dos anjos não o salvassem no meio daquela multidão e, de fato, levassem o seu mestre amado? Né? E ele pergunta para si mesmo por que a providência divina era aquela que não se manifestava no momento oportuno. Então, essas reflexões que lhes traziam, que trazia assim, esse sentimento de desolação, esse sentimento de indignação, né? Faziam ele questionar, ele olhar para aquela situação e não acreditar, mesmo vendo, ele não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. E aí ele se pergunta, né, o prêmio era esse, né? O prêmio do Cristo, então era esse monte de desolação reservado aos criminosos, ser tratado como um ladrão, né, como um criminoso reles qualquer. E essas reflexões, Tomé continuou, como o espírito de Humberto de Campos traz, né? Tomé continuou observando todo o martírio do Cristo e, ao mesmo tempo, o seu martírio também mental, porque ele começou a se colocar numa posição assim de não conseguir entender o porquê que estava tudo isso acontecendo. E durante esses 3 anos consecutivos que eles estavam ali vivenciando essas boas novas, né, essas boas notícias que Jesus trazia acerca do evangelho do reino, acerca de toda a experiência da fé que Jesus foi possível trazer, eles haviam acreditado que Deus guardava todo o poder sobre o mundo. Então ele não conseguia explicar como era possível tolerar aquele espetáculo sangrento de ser e do seu enviado amorável e carinhoso, né, conduzido para o madeiro infamante sob impropérios e pedradas. Ele não conseguia compreender por que Jesus tinha que passar por esse martírio. E essa incompreensão, essa indignação de Tomé era genuína, porque ele já, naquele momento, já entendia os desígnios de Deus. Apesar de estar desapontado com algumas questões que lhe afligiam, ele também compreendia que ele tinha limitações para entender. Mas ele não conseguia entender por que o mestre que ajudou tanto, que investiu tanto no amor, na caridade, na bondade, tinha que passar por isso. Então, ansioso, como o espírito de Humberto de Campos traz, ansioso, o discípulo contemplou aquelas mãos que haviam semeado o bem e o amor, agora agarradas na cruz como 2 flores ensanguentadas. A fronte aureolada de espinhos era uma nota irônica na sua figura sublime e respeitável. O seu peito tremia, ofegante, e os seus ombros deveriam estar pisados e doloridos. E aí, essa reflexão de Tomé: valer a pena haver distribuído entre os homens tantas graças do céu? O malfeitor que assaltava o próximo era agora, ao seu ver, o dono de duradouras compensações. Então, o sentimento de Tomé era como se ele se sentisse afogado, como o espírito de Humberto de Campos traz. E olha só que interessante, o sentimento que ele tinha ali, que é inclusive dentro da reflexão que a gente faz lá no recorte inicial do Evangelho, né?
Tomé não conseguia compreender, mas ele tinha ali um sentimento de indignação. Então ele desejou ali encontrar alguns dos seus companheiros, né? Não viu nenhum deles. Os apóstolos haviam debandado, né? Ele estava ali, inclusive, disfarçado, porque ele temia também a perseguição. Então ele não conseguiu encontrar nenhum deles. Aqueles leprosos que haviam se recuperado, que Jesus havia de fato dado a enxergar, devolvido a saúde, também não estavam ali, né? Não conseguiam, fugiram do testemunho. Então ele pergunta, ele se questiona: valer a pena praticar o bem? O apóstolo, mergulhado nos dolorosos, sombrios pensamentos, se deixava absorver nessas estranhas interrogações. Então ele ouvia ali as gargalhadas, as ironias, né? E Jesus, como nos é contado pelo espírito de Humberto de Campos, guardava uma serenidade inexcedível. Imaginem, meus amigos, se nós, humanos, com a nossa condição de imperfeição, que já nos é inerente pela condição humana, já é da natureza humana essa condição, se nós conseguiríamos manter um semblante, né, uma serenidade inexcedível no momento de mais dor que o nosso corpo pode sentir. É humanamente impossível. E, de fato, Jesus tinha essa vivência, né? Tinha essa experiência como algo derradeiro. Então, ele já estava ali compreendendo que a sua missão terrena estava chegando ao fim. É tanto que ele confiou em Deus. Foi o único ato de Jesus nesse momento foi a confiança em Deus, o exemplo maior de confiança em Deus, de confiar nos seus desígnios. E o Tomé, que estava ali tão absorto nesses pensamentos, né, na sua indignação, até os sentidos do apóstolo se aguçavam. Ele conseguia ouvir, do mais longe que ele estava, ele conseguia ouvir o ruído dos cravos na mão de Jesus. E ele ouvia as lanças que jogavam a Jesus. Ele escutava com os mínimos detalhes. É como se os sentidos tivessem se ampliado naquele momento. Inclusive, como nos é narrado no capítulo 16, que é quando Jesus o enxerga, né? Quando ele também enxerga Jesus, e é como se ele ouvisse a voz de Jesus. Não por acaso, porque muito provavelmente pelos seus sentidos estarem ali mais aguçados, ele realmente escutou a Jesus naquele momento. Então, ele se aproxima da cruz e ele nota que Jesus colocou os olhos sobre ele, né? Os olhos amorosos, como nos tempos mais tranquilos. E ele via naquele semblante um suor empastado de sangue que lhe corria o rosto, venerável, se misturando com as chagas dolorosas e vivas. Então, com aquele olhar inesquecível, Jesus lhe mostra as úlceras abertas como um sinal de sacrifício. E penosa emoção dominou a alma sensível do apóstolo. Os olhos enevoados de pranto recordaram os dias mais radiosos do Tiberíades. E nesse momento que ele vê Jesus naquele sofrimento, ele se recorda dos momentos mais singelos na sua imaginação. Então ele se lembra ali das tardes que inclusive se lembra especificamente da tarde que haviam conversado sobre a fé. Então parecia ali naquele momento ouvir as elucidações do mestre com respeito à perfeita lealdade de Deus. E naquele momento as reflexões instantâneas lhe empolgavam o coração. Então quem teria sido mais fiel ao Pai do que Jesus? É como se ele mesmo respondesse as perguntas que ele havia feito anteriormente. Entretanto, a recompensa desse trabalho era a cruz e o martírio. Então, absorto desses pensamentos, ele observou que Jesus lançava sobre os olhos enternecidos um dos ladrões, e foi o momento em que Dimas estabelece aquela conversa que nós contextualizamos no início. E aí Tomé observou e viu essa conversa de perto, né? Naquele momento em que Dimas vira ali com um tom de profunda serenidade e fala: Senhor, ofegante, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
E o discípulo repara que Jesus lhe endereçava um olhar caricioso e ao mesmo tempo que os seus ouvidos chegavam o eco de suas palavras esclarecedoras, que foi logo depois que Jesus falou que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus fala para Tomé: vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Então, nós temos aqui um exemplo muito claro, né, de como Jesus explicou, né, na prática, mais uma vez, para um dos seus apóstolos, a importância da humildade. Então aqui, lógico, Tomé foi tomado de uma emoção imensa, se colocou ao chorar. Foi então que ele de fato conseguiu escutar os passos, né, delicados e quase imperceptíveis, né, que dava ali naquele momento. O encontro de Tomé ali, lógico, depois ele ainda teve muitas reflexões, como é possível nós vermos no capítulo 16 também, que versa sobre esse testemunho de Tomé. A principal mensagem desse capítulo é a importância da fé. E não só a importância, mas a compreensão. Porque não basta que nós só demos... que seja só possível fazermos e darmos a importância da fé. Nós sabemos que a fé é importante, mas mais do que isso, nós precisamos entender o que é a fé. E a fé, ela é traduzida na ação, no fazer, na vontade e confiar nos desígnios de Deus. Porque a fé não é simplesmente uma fé cega de falar, não, vai acontecer o que Deus quiser, seja o que Deus quiser e pronto. Não é isso. É eu estar disposto e agir dentro do que eu posso, né, do que eu posso fazer no bem, porque assim como uma ação pode me levar a uma boa escolha, uma ação também pode me levar a uma escolha ruim. Então eu preciso ter ponderação e fazer uma escolha no bem. E essa escolha, ela é uma escolha consciencial, porque ela é a partir do que eu faço, do que eu escolho. Ela é a partir do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nada mais é do que se responsabilizar também pelos caminhos que essa escolha pode me levar. Então, meus amigos, nós encerramos aqui esse estudo, esse capítulo de hoje, que com certeza nos trouxe grandiosas reflexões, um capítulo que ele é curto, ele tem assim muitas informações, apesar de ele ser mais curtinho, ele tem uma importância muito grande, ele versa principalmente sobre o que Jesus já havia dito antes, né? Sobre a confiança em Deus, sobre essa conexão e essa relação que se tem com Deus, e mais do que isso, sobre a vontade de Deus, né? Então nós deixamos aqui nosso beijo carinhoso a todos vocês. Espero vocês na semana que vem para nos encontrarmos mais uma vez e refletirmos acerca da Boa Nova. Até a próxima, se Deus quiser.